Fala pessoal, Juliana Trentini, mãe de 3 e fonoaudióloga do canal Fala Fono, trazendo para vocês o vídeo Indicadores, o que o número de palavras efetivamente indica. Se você quer saber mais, fica ligado. Então pessoal, vamos conversar sobre o número de palavras, né? As pessoas têm um apego ao número maior do que eu, então eu vou ceder à pressão e vou falar sobre o número, que é uma coisa que eu não gosto muito de falar. Tá? Mas vamos falar sobre quantidade, quantitativo, vamos falar sobre números. O que é esperado para cada idade? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma tabela. Você pode observar essa tabela, tira um print se você puder, para você saber o que é esperado em quantidade de palavras por faixa etária, porque isso varia de acordo com a faixa etária. Agora, o que eu preciso garantir para vocês, antes de mostrar, antes de deixar você preocupado com essa questão das palavras, né? Ou deixar você tranquilo demais com essa questão das palavras, é o seguinte. Palavras faladas, elas dizem respeito à fala, elas dizem respeito, se as palavras são bem colocadas, né? Se elas dizem respeito à linguagem e elas dizem respeito à comunicação. Mas principalmente a fala. Quando a gente avalia uma criança, a gente não pode se prender só ao número de palavras, porque a gente vai estar deixando muita coisa de fora. Por exemplo, se eu tenho duas crianças que não falam nenhuma palavra e as duas têm 1 ano e 5 meses, as duas não falam nenhuma palavra, mas uma, ela interage, ela olha no olho, ela ri, ela acha graça, ela dá tchauzinho, ela manda beijo, ela aponta as coisas, ela faz né? Ela tem interesse nas coisas. Você pega um brinquedo, ela vai, ela engatinha, ela anda, ela se comunica de outras formas, ela puxa a mãe, ela mostra as coisas. Quando você fala não para ela, fica frustrada. Enfim, é uma criança que tem uma linguagem, que ela tem um entendimento do que está acontecendo, ela tem vontade, ela tem raciocínio, ela tem muita coisa aí que está dizendo, ok, talvez exista um problema de fala, mas a linguagem está indo bem até. A comunicação tá ótima, porque ela é uma malabarista em se fazer entender sem falar nenhuma palavra. Já a outra criança não fala nenhuma palavra. Quando você chama, ela não atende. Quando você pede para ela pegar o sapato, ela não pega. Quando você pergunta onde é a barriga, ela não tá nem aí. Ela fica meio alheia. Ela balança para frente e para trás. Ela balança os bracinhos. Enfim, ela tem outros sinais que estão dizendo, ok, a comunicação não tá indo bem. Ela não tem iniciativa de comunicação, ela não tem essa necessidade de compartilhar informação com os outros. A linguagem não tá ok, ela não tá entendendo o que eu tô falando com ela, né? Ou pelo menos não tá agindo em cima do que eu tô falando. Eu falo, pega o sapato, ela faz de conta que não ouviu. Ou ela não ouviu mesmo, né? A gente não avaliou a audição dessas duas crianças, mas seria importante, das duas. Então, é uma criança que vai me preocupar mais do que a outra, porque além de ter questões de fala, ela tem questões de comunicação envolvida e ela tem questões de linguagem envolvida. Então, a gente não pode julgar uma criança pelo número de palavras, porque vai ter crianças que vão falar o número de palavras e que não tá ok, que vai falar o número de palavras que está na tabela, mas que não tá ok, porque ela tem a fala, mas a linguagem dela tá complicada e principalmente a comunicação tá bem prejudicada. É uma criança que fala, que olha para fica olhando as cores e falando green, blue, yellow, falando o nome em inglês. É uma criança que sabe contar os números, é uma criança que conhece as formas, mas é uma criança que não fala, eu tô com sede, eu tô com fome, oi, tchau, manda beijo, dá risada, entendeu? Então a comunicação, a troca dela, a interação não tá boa. Ela tem a fala? Ela tem a linguagem? Alguma coisa tem sim, né? Ela tá entendendo alguma coisa, nem que seja relacionando as cores com os nomes delas. Mas a comunicação tá extremamente prejudicada. E o número de palavras dela tá ok. Então assim, a gente não pode se prender ao número de palavras, mas o número de palavra é sim um indicador importante e usado para saber como está essa criança, especialmente no quesito fala, tá? Como você pode perceber naquela tabela que eu coloquei, é um indicador importante. Existem outros indicadores, e existe a avaliação clínica, existe o feeling e existem instrumentos de avaliação. O que são instrumentos de avaliação? Então, os pesquisadores, eles desenvolvem instrumentos de avaliação e eles validam, eles fazem estudos estatísticos para dizer, não, esses indicadores, esses instrumentos são eficientes em avaliar o atraso de fala, eles são eficientes em avaliar o desenvolvimento cognitivo, eles são eficientes em avaliar a qualidade e a quantidade da comunicação. Então, eles fazem esses instrumentos
eles validam, eles são validados, esses estudos são replicados, aí você fala, ok, estudo perfeito, né? Controle, grupo controle, replicáveis, perfeito. As evidências são fortíssimas de que eles, ok, são científicos, eles funcionam mesmo. A gente tem muitas evidências para dizer isso. São um pouco complicados, eles são caros, muitos deles não foram traduzidos ainda para o português, alguns estão em processo de tradução, por exemplo, o instrumento Griffiths está em processo de tradução, e caros e demorados para aplicar. Então, assim, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, várias sessões para você conseguir chegar a uma conclusão. E poucos fonoaudiólogos são instruídos, tem o curso, porque você tem que comprar o kit para você aplicar exatamente aqueles instrumentos, exatamente aquela figura, o que exatamente a gente espera que a criança diga, para não ter variáveis, para a gente garantir que está sendo fidedigna a avaliação, né? Deve ser uma avaliação extremamente quantitativa, né? E que te dá indícios fortes e ajuda muito, principalmente no diagnóstico, porque às vezes tem algumas pessoas que é fácil diagnosticar, que assim, as características estão evidentes de qual é o transtorno, de qual é a dificuldade, de qual é o problema que ela tem. Tem outras crianças que não, que elas ficam ali, parece autismo, mas pode ser um autismo seletivo ou um transtorno de desenvolvimento da linguagem, você não sabe. E aí, se não é um profissional com muita experiência, tem muita dificuldade de fazer esse diagnóstico diferencial, ou acaba dando acontece, nós somos humanos, nós somos falhos também, o diagnóstico errado, tá? Então, os indicadores são importantes, o número de palavra é importante. Existem outros instrumentos mais completos que podem dar respostas mais objetivas para dúvidas como, tipo, qual é o problema dessa criança? Quão atrasada ela está? Quais são as perspectivas daqui para frente? Qual é o diagnóstico dela? Então, eu gostaria que vocês soubessem disso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e encaminha para alguém que pode estar precisando dessas informações, tá? Vejo vocês na próxima. Beijos, pessoal!